Olá, eu sou Tatiane Zaran, sou psicóloga, psicanalista, trabalho com a psicologia perinatal e parental, estudo relações raciais e me engancho em questões relacionadas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a campanha Maio Furta a Cor, que reside aí em sensibilizar e conscientizar a sociedade acerca da saúde mental materna e que tem uma importância para incentivar discussões que dialoguem com a causa, para encorajar mudanças culturais e estruturais e também reivindicar garantias de direitos e políticas públicas que contemplem a todas as mães. Pensando aí, então, em alertar os políticos, profissionais da saúde, parceiros, familiares e o mundo que, de fato, está pensando aí sobre a saúde mental materna. Então, pensando nisso, gostaria de trazer para vocês um objetivo, né, que é para transcorrer todos os atravessamentos e os significados que o corpo negro, né, ele passa e que nós possamos pensar isso para além e chegar até a parentalidade. Então, há mudanças significativas na assistência ao parto e ao aleitamento materno, pensando na perinatalidade, parentalidade. É preciso incluir os corpos, esses outros, né, que não massivamente nós somos representados em todos os espaços de construção e de conhecimento e também de divulgação de informações que sempre são as pessoas brancas. Então, para você que está aí pensando, né, como fazer deste movimento nas campanhas, eu quero trazer esse questionamento para vocês, né, em pensar quem são as mulheres que vocês atendem, quais são as cores dela e pensar, né, nesse lugar sobre o preconceito, a discriminação, o racismo, né, que tem algo que diverte um de cada conceito, que o preconceito, né, a opinião que se tem sobre um determinado grupo, né, baseado no estereótipo pré-estabelecido que a sociedade impõe. A discriminação já leva a essa ação que toma partir do preconceito e o racismo, que é a junção de ambos os conceitos que se dá, né, em uma estrutura e nessa hierarquia entre as raças. Pensando nisso, o racismo, então, não é uma questão moral, biológica, nem individual, é uma construção social que caracteriza os indivíduos e que também estabelece aí hierarquias de poder. Então, nós podemos pensar nessa questão racial, que o racismo ele marca o Brasil e ele está atrelado ao fenótipo, né? A questão da cor, questão da beleza, questão de cabelo, questão daquilo que o outro enxerga do sujeito e pensando naquilo que o sujeito ele é observado, ele é olhado, que vai estar constituindo aí esse sujeito. Então, pensando nisso, quanto mais características físicas e comportamentos negroides o sujeito tiver, mais preconceito esse indivíduo vai sofrer. Então, cada palavra que usamos, né, define o lugar de uma identidade. No fundo, através de suas terminologias, a língua ela informa, né, nos constantemente de quem é normal e de quem pode ser quem pode representar a verdadeira condição humana. Então, pensando nessa verdadeira condição humana, a gente chega, né, sobre o nascer. Como que é esse nascer do negro no Brasil? Então, a gente não nasce negro, né? A gente se torna negro e é uma condição, é uma conquista dura, cruel e que desenvolve pela vida toda. E eu, como uma mulher preta, perante as minhas análises mais profundas, de acordo com aquilo que a sociedade atravessa o corpo negro no Brasil. Então traz aí todo um movimento, uma descoberta, uma inquietude em relação aos estudos que demonstram que o negro ele vem a partir do olhar do branco e que a racialização não tem um objetivo de diferenciar e sim de inferiorizar. Eu gosto muito de um livro, chama Tornar-se Negro, e que é uma obra
de Neuza Santos Souza, que fala sobre a vida emocional dos negros e com reflexões sobre o custo emocional da negação da própria cultura e do próprio corpo, considerando aí a primeira referência sobre as questões raciais. Então, quando a gente pensa nisso, essa relação, né, sobre essa investigação sobre a dimensão psíquica do sujeito, as questões do racismo, partindo da hipótese de que essa realidade histórico-social determina para os negros, há uma configuração psíquica com peculiaridades. E pensando nessas peculiaridades, a gente percebe, né, que há um habitar-se diariamente com as marcas das práticas racistas. Então, em todos os níveis e das mais variadas formas, seja elas com a negritude ou com a branquitude, ao ponto que há um aquietar silenciosamente a vida do negro do Brasil. Então, se a gente for pensar nisso e ter um panorama, né, que o nascer do negro, ele vem pautado de uma sociedade escravocrata, que errou e ainda erra ao transformar o africano em escravo, que define o negro como raça, demarca o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratados, os padrões de interações com o branco, e também institui esse paralelismo entre cor negra e a posição social inferior. Então, para o negro, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser tomada uma história, como a realidade sociocultural do racismo, do preconceito e da discriminação que se inscreve na psique desse negro. Então, a gente pode pensar aí todo esse corpo e todos os atravessamentos que uma mãe negra, ela passa diante dessa sociedade que é estruturada dessa forma. E se a gente pensa nessas relações daquilo que o negro atravessa, daquilo que o negro sente, daquilo que o negro vai olhar para o seu bebê, né? Custa muito mais para uma mãe negra saber que seu filho vai crescer numa sociedade que ele vai sofrer. Então, assim, né, é possível se questionar como é o ideal, né, do negro, ele é construído. Esse corpo que transcende a idealização da gestante. Será que é muito caro ocupar esse lugar? Né? Então fica aí essa questão das mulheres que são marcadas estruturalmente pelo racismo. Alguma mulher não é marcada em sua alteridade? Então, formas de parentalidade, será que elas são iguais para o sujeito, né, branco e para o sujeito negro? Então, quando a gente pensa nessa questão que há, né, a parentalidade, o racismo, é a gente poder pensar e se expressar que a mãe negra, ela convive diariamente com a experiência de que sua aparência ameaça a sua imagem, dessa integridade. Então, contudo, o seu corpo, né, ele sempre foi privado da capacidade de sobrevivência humana e também ele acabou recuperando a sua vitalidade e ele também se alimenta de várias perversões sexuais, indo até as margens do ser, né, escravizada. Então, essas significações do ser negro, Zildinha Batista, ela descreve em seu texto A Cor do Inconsciente o significado da pele negra, que segundo ela, o que constitui o negro é o olhar do outro. Então, como fica o negro que se confronta com esse olhar do outro? Que mostra, que reconhece nele o significado que a pele negra traz como algo ruim. Né? Então, pensar essas significações do corpo negro, desse corpo que gesta, se faz necessário para darmos continuidade aos aspectos simbólicos e estruturantes desse corpo. Então, quando a gente pensa numa mulher negra, é pensar nessas marcas, até que a gente possa pensar nesse sujeito como um todo. Então, pensar nessas marcas, há uma invisibilidade muito grande da sociedade que acaba se distanciando disso, dessa realidade. Então, cabe aí, né, que esse corpo, o corpo humano, ele deve ser considerado como um lugar de fonte de vida. As inevitáveis circunstâncias de dor impostas pelo sujeito devem ser esquecidas,
por oportunidade ou por fatores externos, que só assim os sujeitos podem continuar a amar, a cuidar de suas excelentes condições de vida. Então, se a gente for pensar nessa relação com o corpo enquanto pessoa, é algo que transcende tudo que a gente pode pensar em apenas um sujeito branco, né? Então, assim, há uma questão, quando eu tô aqui conversando com vocês, tanto uma inquietude em ver a sociedade, em ver os profissionais que às vezes ficam fechados apenas nesse lugar de que do cuidar do branco, né? E não pensar nessas especificidades que acometem e que atravessam a vida do negro. Então eu penso tanto nesse sujeito que sofre com essas marcas, penso na minha vida, nas minhas vivências pessoais, que também eu acabo transcorrendo em algumas linhas, né, momentos que simbolizam o meu sujeito enquanto pessoa. Então é pensar, né, que quando a criança existe em uma mãe, ela existe muito antes desse nascer, e ainda mais muito antes de ser gerada. Então, uma mãe, quando pensa em ter filho, essa criança ela já tem que estar existindo, mesmo que seja inconscientemente, em pensar na identificação, na idealização, em toda essa relação com o ser, né? Com o ser mãe e o ser gestante, esse ser que vai poder olhar para o outro de uma forma saudável. Então, quando eu trago para vocês essas questões, é justamente para pensar nessas invisibilizações que muitas das vezes acomete a nossa sociedade, acomete nos lugares que vocês trabalham, nos lugares em que as pessoas vão transitando. Então, há dificuldades na gestação, dificuldade na amamentação. Então, me faz pensar nesses atravessamentos, né? Que tudo ocorre, essa relação com o corpo, e que também falam, né, sobre essas marcas. Se a gente for pensar num panorama nacional, 54% da população brasileira ela se declara preta, de acordo com o IBGE. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. 66% das vítimas de violência obstétricas são negras. E o parto, né, há uma mortalidade materna muito grande, que é uma relação que morrem mais mulheres pretas do que as brancas. Recentemente eu li um trabalho com a Fiocruz, juntamente com a Universidade Federal da Bahia, em que eles fizeram um trabalho que expõe que a desigualdade de raça e o acesso ao pré-natal, casamento precoce e vida sexual marcam um quadro de mães adolescentes, e que esse número é muito alarmante nessa pesquisa. Então, há todo esse fator, né, das mães dessas pessoas que mais sofrem em si. Então, se for pensar, né, nesse lugar, nesses questionamentos para vocês, eu trago aqui, né, que a partir dessa escuta, o que vocês têm feito para a luta antirracista em seu lugar de trabalho? Qual é a principal prática antirracista no apoio, né, às famílias, na perinatalidade e parentalidade? Pensar no exercício de cidadania, que reconhecimento vai nos obrigar a pensar nossa própria prática e o olhar que dirigimos para os grupos socialmente minoritários. Fica aí a pergunta, né? Quantas mulheres negras vocês atendem? Vocês indicam profissionais negras? Questões históricas impactam a parentalidade, as marcas históricas do trabalho das mulheres escravizadas, como as amas de leite, que deixaram cicatrizes culturais entre as mulheres negras e, por vezes, comparecem nesses desfechos. E por isso nós precisamos desenvolver uma assistência com as pessoas negras.
levando sempre em consideração os atravessamentos sociais e históricos, pensar que o racismo ele é estrutural, ele está no sujeito e a maior parte de forma inconsciente. O racismo ele impacta a vida de todas as pessoas, favorecendo aqueles que possuem os privilégios. Para tanto, existem muitas pessoas negras em situação de vulnerabilidade social. Se desejamos promover assistência para a população negra, é necessário criar estratégias para combater o racismo e a vulnerabilidade socioeconômicas. Então, falar sobre relações raciais é também estratégia de promoção. Quais são as atividades que podemos realizar? Levantar as pautas nos eventos, as representatividades nas aulas, nas redes sociais, bate-papos e rodas de conversas, palestras, mesas de simpósios, seminários, ciclos de debates e semanas acadêmicas, manter estratégias aí para a prática e o olhar para que possamos dirigir para os grupos socialmente minoritários, pensar em estratégias às gestantes, no parto, no pós-parto, incluindo o aleitamento materno. Para tanto, tudo que foi mencionado é para o entendimento que mulheres negras ela têm historicamente os piores índices de vulnerabilidade do país. Então, pesquisar sobre o tema, estabelecer estratégias de enfrentamento pessoais e coletiva, reconhecer que o racismo ele é um determinante social e de saúde, compreender que o racismo ele é estrutural, reconhecer que ele existe e, consequentemente, compreender que ele está em mim, está em vocês. Então tem que ser tanto um eixo transversal, não é um evento pontual, porque nós estamos fazendo a campanha Maio Furta Cor, pensando na saúde mental materna, e nós vamos fazer isso apenas para ter, né, esse tópico, mas é preciso que tenha a ação. Então, nós entendemos que diante do racismo estrutural, nós precisamos mexer nessa base de estrutura. Na verdade, nós precisamos, né, quebrar essa base para poder construir uma nova, e a luta é pela proporcionalidade. Então, as instituições, elas precisam espalhar essa proporcionalidade em todos os níveis hierárquicos, abrindo mão dos privilégios. E aí, né, com tudo isso, abre espaço para reflexão, valorizando toda e qualquer diversidade da história pessoal do negro. Então, na sua subjetividade, mas também na ingenuidade e a insensibilidade são inadmissíveis a tudo que atravessa a vida do negro. Então eu viso alertar os profissionais da parentalidade, da perinatalidade e as famílias que precisam se inserir na causa, com um olhar amplo, individual e com um olhar para as manifestações na luta antirracista, chegando assim nas comunidades e negros que precisam de sustento psíquico para assim pensar na saúde materna como um todo. Pois pensar na mãe é também pensar no bebê, é pensar na família. Mas o mais importante é herdar uma cultura e apoiar o poder de uma civilização. Então, com base na psicanálise, na sociologia e nos dados políticos, trata-se de estabelecer um ambiente familiar no sentido antissocial para poder conduzir o mesmo e eliminar escombros. Então, para tanto, tudo isso é preciso pensar em uma educação não racista, uma construção que o imperativo raça não impere, como a construção do sujeito. Então, como profissionais, nós devemos ajudar nossos pacientes a aumentar a sua consciência diante daquilo que está invisível, para parar de tentar esse branqueamento alucinatório, mas agir para mudar a estrutura social, contudo, desconstruindo o imaginário branco. Então, nós precisamos levar essa temática das questões raciais para as clínicas, para as rodas, simpósios e instituições que cheguem até as comunidades. Nós, profissionais da saúde, precisamos estar atentos a essas demandas, algo que passa despercebido e que há uma invisibilidade coletiva, mas que hoje eu grito pela essa consciência desses sujeitos humanos. Então, gostaria que as pessoas sentissem, como nós negros, a dimensão aberta da consciência, que levantem os questionamentos e vamos praticar a prática antirracista
no apoio à parentalidade, no apoio à saúde mental materna.